galerinha! Hoje vamos dar sequência ao nosso conteúdo de geografia. Então, galerinha, na aula de geografia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a população brasileira atualmente. Já conversamos bastante sobre o passado, sobre a chegada dos primeiros povos, dos imigrantes, dos refugiados. Hoje vamos conversar sobre como está a atual situação e a formação da nossa população. Ao longo da história, a população mundial ela vem ocupando diversos espaços do planeta e ela vem aumentando muito. Atualmente, nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo todo. É muita gente. E acreditem, o Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo. Vamos observar isso lá no mapa da página 24. Peguem a apostila de vocês e observem o mapa. O mapa destacou ali de forma colorida, os países mais populosos. Temos então Estados Unidos, Brasil, a China, a Índia e a Indonésia. Esses são os 5 países mais populosos. Embora o Brasil esteja entre os países mais populosos, então, galera, o que é preciso que vocês entendam é que, embora o nosso país seja considerado um país muito populoso, ele não pode ser considerado um país muito povoado. Como assim, prof? Agora ficou confuso. Calma, galerinha, pensem assim. Olha o tamanho do nosso país. O nosso país ele é muito grande em território. Além disso, existem várias regiões ali com florestas, várias regiões que ainda não foram, e nem devem, algumas até são de reservas ambientais, que não foram povoadas. Isso quer dizer que se a gente for calcular o número de pessoas por metro quadrado, vou calcular lá, 1 metro quadrado, quantas pessoas mais ou menos vivem no nosso país. O nosso país tem uma média de 20 pessoas por metro quadrado. Vocês podem achar que é muito, mas não é. Existem países que chegam a ter mais de 100 pessoas por metro quadrado. Ou seja, existem outros países muito mais povoados do que o Brasil. Devido ao quê? Ao nosso vasto território. Galerinha, para a gente saber se a população de um país está crescendo e como ela está crescendo, nós podemos usar de duas maneiras. Primeiro, o crescimento vegetativo ou natural. O que é isso? Crescimento vegetativo ou natural é uma conta que a gente faz. A gente pega a taxa de natalidade, o número de crianças que estão nascendo e divide pelo número de mortes, que é a taxa de mortalidade. E a gente vai encontrar um valor. Deste valor nós chamamos de crescimento vegetativo ou natural. Temos também uma outra possibilidade para verificar o crescimento populacional, que nós chamamos de crescimento demográfico ou crescimento populacional. Esse crescimento, ele amplia um pouco a situação. Ele vai usar a taxa de crescimento vegetativo. Então, primeiro, ele vai fazer a conta lá de número de nascimentos e número de mortes, mais o número de imigrantes. Então, ele acaba sendo um pouco mais completo. Esse é o crescimento demográfico, certo? O crescimento vegetativo, mortes e nascimento. Guardem isso na cabecinha de vocês. Quero que vocês observem lá na página 25, por isso eu vou colocar aqui do lado, que é muito importante, os significados, os conceitos de algumas coisas que iremos ver bastante agora e que vocês precisam saber. População. O que é uma população, galera? É o número de habitantes de uma determinada área. O número de pessoas que moram em determinado local. O que é demografia, prof. Rafa? É o estudo das características dessa população, dos hábitos dessa população. Então, a esse estudo chamamos de demografia. O que é população absoluta? É o número total de habitantes de uma área. Faz de conta que a turma do 4º ano é um país, País 4º ano. Estou calculando a população absoluta. Se eu somar 4º ano A com 4º ano B, a nossa população absoluta é de 48 alunos, ok? Para vocês entenderem. Então, eu peguei o nosso país e somei todas as pessoas. Cheguei à população absoluta.
Temos ainda a população relativa ou a densidade demográfica. Aí eu vou medir a nossa sala, vou ver, né, quantos metros quadrados ela tem e vou descobrir quantas crianças cabem em cada metro quadrado. Aí eu vou saber, né, qual é a nossa população relativa, certo? O que é populoso? Populoso indica um número absoluto, um número total de habitantes, e quer dizer que é um número elevado, por isso que nós dizemos populoso. Povoado, já não. Quando a gente fala num país povoado, a gente está falando da concentração no espaço. Então, sempre que a gente fala de povoado, é a continha que a prof falou para vocês. É pegar quantos quilômetros, quantos metros quadrados por número de habitantes. Aí é um pouquinho diferente. Observem o mapa do Brasil, que traz a distribuição da população no ano de 2014. Reparem que a distribuição da população brasileira, ela é muito desigual. O que isso significa? Significa que tem muita gente morando em um local e poucas pessoas morando em outro. Isso é desigual, ela não tem uma distribuição uniforme. Foi muita gente para cá, pouca gente para lá. Entenderam? A prof está tentando colocar em termos mais simples para facilitar, porque realmente essas palavrinhas agora vão começar a complicar um pouquinho a vida de vocês. Então, olha lá no mapa, eles calcularam, olha lá, ele traz o cálculo da população relativa, que foi que a prof explicou para vocês. Percebam que aqueles pontos escuros é onde, o mais escuro, mais marrom, é onde está concentrado mais a população. Perceba que não são muitos. E onde os pontos são mais claros, quanto mais claros, menos habitantes. Ok? Então, vamos lá para a página 26, realizar a leitura, né? Quem é responsável, prof, por fazer esses cálculos, né? Por saber qual é a população, o crescimento vegetativo, a taxa de população demográfica, população absoluta. Quem será? Será que qualquer um pode ir lá e sair contando? Não. No Brasil existe um instituto que faz isso, que é o que nós chamamos, né? A prof já falou com vocês sobre ele, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o responsável por fazer esses cálculos e por dar, né, aos nossos governantes e ao povo informações sobre as características e sobre as relações da população brasileira. Um exemplo de um estudo que eles fazem é o censo demográfico. De 10 em 10 anos, o IBGE realiza o censo demográfico buscando conhecer as características das pessoas e relacionar com o local onde elas moram. Como é o modo de vida do pessoal de Fazenda Rio Grande, como é o modo de vida e quais as características da população de Mandirituba e assim por diante, ok? E este censo demográfico, galera, ele vai se referir a vários critérios. Quando a pessoa chega para fazer a pesquisa do censo na sua casa, ela vai perguntar quantas pessoas moram, quantas televisões vocês têm, quantas geladeiras, quantas máquinas de lavar, qual é a religião da família, qual é se vocês têm plano de saúde, se vocês não têm, qual é a escolaridade. Cansaram, né? São muitas perguntas e depois eles vão cruzar esses dados e vão organizar ali em forma de gráficos, em forma de tabelas, para poder estudar, né, as características e poder analisar quais são as necessidades populacionais, tanto em relação ao estado quanto em relação ao nosso país. Então, na página 26, vocês podem ver um exemplo, né, a foto de um recenseador do IBGE que está realizando o questionário do Censo Demográfico de 2010. O nosso último censo demográfico foi em 2010. Ele deveria ocorrer novamente agora no ano de 2020. No entanto, devido a essa pandemia, sabemos que as pessoas não podem ficar saindo, isso não vai acontecer. Então estamos aguardando aí, né, cenas dos próximos capítulos. Teremos censo esse ano, mais pro final do ano? Teremos ano que vem? Não se sabe ainda, galerinha. Peço que vocês leiam então ali o Saiba Mais, que vai trazer algumas informações interessantes. E agora quero que vocês observem essa pirâmide etária
do Brasil em 2010. Então, após o censo, após realizar a pesquisa e organizar os dados, eles montaram esta pirâmide. Observem lá, homens estão representados na cor verde, as mulheres na cor lilás, ok? E qual é a base? A proporção de crianças e jovens na população de 0 a 19 anos em 2010 era de 33% da população aproximadamente. O corpo, o que é o corpo? A base é que está embaixo da pirâmide, o corpo que está no meio. A proporção de adultos na população, e eles consideraram adultos as pessoas de 20 até 59 anos, era de 56%. E a proporção de idosos mais de 60 anos era de 11% da população. Então, para realizar a construção e a análise dessas pirâmides etárias, é importante que a gente conhecer a evolução da população, o nível de desenvolvimento social, o nível de desenvolvimento econômico, tudo isso, além de ser necessário haver um planejamento público. Então, galerinha, quando vocês observarem essa pirâmide em alguma outra atividade, ó, já tô dando dica aqui, lembrem que ela é um gráfico, tá? O formato é diferente, mas ela não passa de um gráfico. Vocês podem observar a linha vertical, a linha horizontal, e vocês vão conseguir relacionar e compreender esse gráfico. Virem lá na página 28, onde daremos início às atividades de hoje. Número 1. Leia as informações e relacione as colunas na ordem certa. Então aqui ele tem os conceitos de população, de demografia. Tem na página anterior? Tem a resposta lá. Mas tentem fazer sem olhar para ver o que vocês vão acertar. Façam ali sem olhada e depois vocês voltam, olham e corrigem. Combinado? Número 2. Com base nos seus conhecimentos sobre pirâmide etária, leia o texto e o gráfico para responder as questões. Vamos ler juntos. A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4.800.000 idosos desde 2012. Superando a marca dos 30.200.000 em 2017. Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25.400.000. Os 4.800.000 novos idosos em 5 anos correspondem a um crescimento de 18%. Desse grupo etário que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. O que esse texto está querendo nos dizer? Ele está nos dizendo que está acontecendo um aumento da população de idosos. Ao que nós podemos relacionar isso? Quer dizer que provavelmente, né, a taxa de natalidade está diminuindo. O que é a taxa de natalidade? É a taxa de nascimentos. Então as pessoas estão se planejando mais, há um planejamento familiar maior. Não sei se estamos no ideal ainda, mas ele já é maior, né? E quando a prof fala em ideal, estou dizendo comparando o nosso país a países aí de primeiro mundo, né? Estamos caminhando, quem sabe um dia a gente chega lá. E isso fez com que a população de idosos aumentasse. Lá na página 29, ele traz uma pirâmide para vocês, onde ele mostra a distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade no Brasil. Então, de azul está representado o sexo masculino, de laranja o feminino. E aí ali no meio vocês têm a tabelinha, né, representando a idade. Vocês vão observar essa pirâmide e vão responder. Letra A. Quais são os dados demográficos que foram representados na pirâmide etária? Que dados que ele está trazendo para a gente nessa pirâmide? Olha só, o que eu sei sobre o povo brasileiro? Eu sei que a população brasileira está organizada ali pela pirâmide em gênero masculino, no gênero feminino. E eu também sei que ela está organizada pela faixa etária. Pronto, respondi a letra A. Não tinha nem como eu não responder para explicar para vocês, entenderam? Então anotem lá. Letra B. Qual é a faixa etária que concentra a maior parte da população brasileira? Então, vocês vão lá na pirâmide e vão olhar qual é a parte mais larga da pirâmide. É essa parte que representa, né,
a maior parte da população brasileira e, portanto, vocês vão descobrir se são pessoas com 30, com 40, com 15, com 16 anos e vão anotar lá. Número 3. Observem com atenção o mapa da página 25, onde é possível verificar a densidade demográfica por todo o país. Com base nisso, responda as questões. Esse mapa, a prof vai colocar ele aqui. É aquele onde aparecem os pontinhos e nós conseguimos ver a população em relação aos metros, né, aos quilômetros. Quando a gente fala de país, a gente fala em quilômetros. O número de pessoas em relação aos quilômetros quadrados do nosso país. Aí, analisando lá, vocês vão responder. Letra A. Como é distribuída a população no território brasileiro? Aqui ele quer saber. Ela é bem distribuída? Tá bem distribuidinha, assim, não tem muita gente em um lugar, não tem pouco em outro, é bem igual, super distribuído? Ou ela é distribuída de uma forma desigual? Falamos nisso e você também vai encontrar se voltar e realizar a leitura. Letra B. A área que você mora está entre as de maior densidade demográfica, mais escuras, ou as áreas menos densas, mais claras? Então nós vamos olhar lá o estado do Paraná e vamos ver, tá? E aí vocês vão anotar então a resposta lá na página 29, galera. Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês em relação à atividade da página 30. Ela é bem legal, mas a prof fez uma modificação para que a gente pudesse realizá-la. Ela pede para que a gente faça um censo, uma pesquisa dentro da nossa turma. Eu achei super interessante, mas como estamos distantes, acaba se tornando um pouco difícil. Então eu adaptei ela. Eu fiz um questionário parecido com esse, em forma de formulário, e vocês vão responder ele para mim, certo? Eu vou estar fazendo o censo de vocês. Depois que todos responderem, eu vou postar o resultado dessa pesquisa e aí sim vocês vão conseguir responder essa página. Então hoje nós ficamos por aqui. Retomando, vocês irão realizar as atividades da página 28 e da página 29, além de responder o formulário para que na próxima aula a gente possa responder as atividades da página 30, certo? Ficaram com dúvida? Retomem o vídeo, é um conteúdo diferente, tá? E qualquer dúvida, perguntem também, né? Até depois, galerinha. Beijos pra vocês, fiquem bem, se cuidem! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.